Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar do SNEL 11, o Suno Energias Limpas, fundo imobiliário que é bem conhecido aí dentro da Bolsa de Valores. Mas antes de nós abrirmos aqui o relatório referente ao mês de maio, eu preciso lembrar vocês que eu não sou analista, todas as informações contidas neste vídeo são meramente informativas. Aqui nós não estamos recomendando a compra nem a venda de nenhum ativo. Dito isto, nós vamos agora fazer aquele bom e velho raio-x e vemos que hoje o SNEL 11 está sendo cotado a R$ 8,35, com dividend yield de 14,32%. O PVP hoje está sendo de 1,05, ou seja, está 5% mais caro do que ele realmente vale em relação ao seu valor patrimonial. Quando nós olhamos a liquidez média diária, são 5,5 milhões de negócios em apenas um dia. Perdão, 5,5 milhões de reais negociados em apenas um dia. Temos uma variação positiva aqui de 13,45%. Observando aqui os últimos 30 dias, nós vimos que o fundo ele estava vindo aqui de uma desvalorização tremenda, né? Caindo aqui quase 3% no seu pico. E depois ele teve uma respirada e estava aqui com 2,62% de desvalorização. Porém, no dia 29, nós tivemos do nada uma valorização que chegou aqui a mais de 2%. Aí não consegui travar aqui, deixa eu voltar de novo. Então, essa aqui, a valorização aqui do dia 29 para cá chegou mais de 2%. A gente fica preocupado e não sabemos o que aconteceu, né? E quando olhamos a data de publicação do relatório gerencial, foi exatamente no dia 29. Então, alguma coisa aqui dentro fez os investidores acharem que o SNEL 11 está em um bom momento de compra. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, logo no início, o gestor já traz o highlight do mês. Eles fazem aqui no mês de maio, o fundo incorporou 3 novos ativos no portfólio. Aí foi a UFV de Várzea, a UFV de Canoa Quebrada e a UFV de Poconé. Dentro dessas três, essa de Poconé já está com o locatário, tá? Isso a gente vai conversar mais abaixo. Então, com isso, o SNEL passa a conter 25 projetos e tem uma capacidade máxima de 103,5 milivolts que ele pode produzir. Aqui esse pezinho significa no potencial. O potencial é naquele dia que está ensolarado, com a temperatura perfeita, então as usinas conseguem gerar o máximo ali. A notícia que eu acredito que deixou os investidores mais contentes foi essa aqui, onde fala que a ANEEL homologou no dia 26 de maio o reajuste tarifário da CEMIG, com vigência a partir do dia 28 de maio, e tivemos aqui uma alta líquida de 5,2% na tarifa. Então isso foi acima do IPCA, que foi de 4,39%. E essa posição aqui em CEMIG, ela representa agora, vou mostrar para vocês aqui embaixo, 31% da carteira do fundo. Olha aqui a exposição. Então 31% da carteira do fundo teve um reajuste aí nas suas tarifas. Isso é muito bom para a gente. Então os investidores entendem que o fundo vai ter mais fluxo de caixa. Antes de nós continuarmos, né, vamos só falar um pouco da estrutura do projeto, porque muita gente fala que o SNEL 11 vende energia, mas não. O SNEL 11 não pode vender energia porque ela não é uma geradora. O SNEL 11 ela tem placas solares e aluga estas placas para as empresas, e a geração da energia destas placas pode ser compensada aí pelas empresas ou distribuídas. Antes de nós chegarmos mais para baixo, vamos só falar sobre isso aqui, que é a notícia onde eles trazem que no dia 7 de junho, a ONS ela acionou pela primeira vez na história um plano de emergência para reduzir o excesso de energia na rede brasileira. Isso aconteceu por conta da baixa demanda que nós tínhamos no período. Isso acabou aumentando muito a quantidade de energia na nossa rede elétrica e poderia causar um colapso. Então eles diminuíram a produção das suas usinas. E isso foi preocupante porque já aconteceu, e aconteceu no dia 25, no Dia dos Pais de 2025, e foi um momento em que somente a energia solar, só a solar, sem contar a hidráulica e a eólica, né? A hidráulica é a maior que nós temos, mas só a solar chegou a atender quase 40% da demanda nacional, para vocês terem noção do tamanho do mercado. E precisamos acompanhar o desenrolar dessa história, porque eles aqui já falam que só em 2025 as perdas já somam algo em torno de 6 bi. E eles estão tentando reaver. Não é o SNEL, é todo o setor de energia eólica e energia solar estão tentando reaver esse valor.
Aqui o gestor fala sobre a aquisição, né, daquelas usinas que nós já falamos. E como eu disse, Canoa Quebrada, o ativo já está em operação, porém não tem locatário. Várzea, mesma situação de Canoa Quebrada, já está em operação, porém sem locatário. Já Poconé, nós temos aqui uma atuação na sua totalidade e também nós temos que o projeto já se encontra locado até 2035 para a Plim. Pessoal, sobre a locação, o que nós temos é isso aqui. Este mês eles retiraram a questão da vacância do fundo e eu achei isso meio complicado, porque antes a gente sabia como é que estava alocado cada uma das usinas e é preocupante porque a gente sabe, ó, tal usina está gerando tanto, mas a gente não sabe quanto dessa energia gerada está sendo transformada em valor para o cotista, né? Então a gente tem que ficar atento e pedir, pelo amor de Deus, para que a Suno traga essas informações de volta, porque nos últimos relatórios nós tínhamos essas informações. Aqui nós conseguimos ver mais uma vez, né, que a capacidade instalada é de 103 milivolts, mas só que nós produzimos nesse mês 111 milivolts, o que mesmo assim nós tivemos uma redução de 12% em relação ao mês passado. Aqui embaixo, gente, nós chegamos na TRE do fundo, um pouquinho mais para baixo aqui, e tem uma questão interessante de mostrar para vocês, que o fundo ele paga 10 centavos desde o mês 7 de 24, porém nós temos aumento nos dividendos. Como assim? Nós temos aumento porque esses 10 centavos começaram a ser recorrente. Então o fundo não precisa gerar uma bolada de uma vez só e distribuindo aos poucos. Aparentemente todos os meses agora vamos ter esse valor sendo gerado, ou pelo menos esperamos, né? Vamos ver como é que vai ser o próximo relatório. Mas então, como é que nós conseguimos ver isso aqui dentro da TRE? Nós vimos que as receitas no mês de março foi de 12 milhões, em abril foi 12 milhões também. Nós percebemos que as despesas do fundo ela se manteve aqui por volta de 1 milhão e 100 mil, depois 1 milhão e 155 mil, mas aqui em cima a despesa total na somatória foi de 1 milhão e 171 e 1 milhão e 189. Até aí tudo bem. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que a nossa receita de locação, por sua vez aqui em cima, ela aumentou bastante, o que resulta nesse aumento aqui da receita de maio. Só que nós não tivemos um aumento tão grande nas despesas. Ah, mas aqui cresceu para 600 milhões. Ok, porém, para 1 milhão e 600 mil. Ok, porém 400 mil veio aqui da receita da despesa não recorrente. Se nós olharmos só a despesa do fundo mesmo, a despesa recorrente, ficou em 1 milhão 276 mil. Então nós tivemos um aumento gritante aqui na receita de locação, na receita total, tá? E isso não foi efeito caixa, porque a gente vê que o efeito caixa está rendendo aqui 620 mil só. E em relação ao mês passado foi até menos, mas nós vimos que tivemos uma receita que cresceu bastante. Nós crescemos aqui praticamente 5 milhões e meio. Então a gente consegue ver que o fundo começou a gerar um pouquinho mais. No resultado final, né, resultado líquido, nós temos aqui no mês de março 10 milhões e 900 mil, no mês de abril nós temos 11 milhões e agora no mês de maio já conseguimos chegar a 16 milhões, sendo que nós sempre víamos distribuindo aqui 11 milhões e 66 mil. Percebam que no mês de março, né, no mês de março nós geramos um pouco abaixo do que nós distribuímos. Quando chegou aqui no mês de abril, nós geramos um pouquinho só abaixo do que nós distribuímos, mas quando nós chegamos aqui no mês de maio, agora nós conseguimos gerar bastante em relação ao que nós distribuímos. Aqui embaixo, de resultado distribuível, é o resultado que nós temos, que nós geramos, mais o caixa, tá? Quando eu falo que nós geramos mesmo, eu quero falar desse resultado recorrente aqui, fora o efeito caixa. Com isso, pessoal, nós chegamos no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nós temos que se atentar àquela situação ali da energia em excesso e também observar aqui no próximo relatório como é que vai estar esse rendimento da DRE, tá certo? Esperar também que a Suno consiga trazer para a gente essa parte que eu comentei em relação à vacância do fundo, tanto a vacância física como a financeira, tá? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Papai do céu abençoe cada um de vós e até a próxima.